Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus amigos. Passando aqui para tentar somar um pouco mais na vida de você, técnico de som que está iniciando, amador, né? Está aprendendo, assim como eu, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Você que cuida aí de som de igreja, seja ela grande, pequena, uma pequena congregação, passando aqui para lhe dar uma super dica. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente músico, eu sou músico também, né? Eu lido mais aqui no som, mas eu também sou músico. Então a gente sabe o quanto é difícil para a gente conseguir ter uma excelência sonora para a gente conseguir se ouvir, né, no retorno. Aqui a nossa igreja, ela não é uma igreja muito grande, mas ela não é uma igreja muito pequena também. Lá, como você pode ver, tem dois retornos. Vou botar o dedo ali para pegar o foco. Tem dois retorninhos lá no palco, tá? Que pega para quem está palestrando, atendendo o culto, né, dirigindo o culto ou cantando lá em cima, correto? E os músicos nossos ficam pelo lado de cá daquele vidrinho que tem lá, ó, ficam para cá do altar. Então eles ficam abaixo, bem embaixo lá das caixas do PA. Eles ficam exatamente embaixo da caixa do PA, na mesma linha. Ou seja, eles têm uma certa dificuldade para se ouvir, tocando ou cantando, até porque ali, bem próximo à bateria, tem um pedestal. Não sei se você vai conseguir ver no zoom ali, ó. Ali, ó. Lá, ó. Tem um pedestal com um microfone que é para os músicos cantar, tá? Os músicos ali da banda, no caso. Então lá, como fica bem embaixo do PA, se torna um pouco difícil de se ouvir o som. O que acontece? Os músicos ficavam, né, fazendo sinal para que levantasse o volume para eles se ouvir. Só que para eles se ouvirem lá, aqui no fundo, aqui temos outras duas caixinhas de sinal aqui também que são do PA, né? Ficava muito alto o som. E aí virava uma bagunça. E aí começava a dar um reverb muito grande de som aqui, voltava para lá, e aí tinha que levantar o volume do retorno, ficava uma laúza, ninguém entendia nada. O que a gente fez? A gente eliminou esse problema. Fazendo o quê? A gente usa aqui agora uma mesa analógica da Yamaha, uma MG32, né? Não é uma mesa muito atual, é uma mesa já com alguns anos, porém é uma mesa que tem muitos recursos. Ela é uma mesa aqui que a gente tem volume de ganho, né? Aqui também temos agudo, volume de médio e médio, né? Médio grave, grave. Aqui também temos 4 botões auxiliares pré, né? E aqui temos 2 de efeito que também se tornam 2 pós-fader auxiliar. Ele estando acionado aqui, ele é pós, ó, né? Nós temos aqui, ó, auxiliar 5 e 6, né? 5 e 6, como vocês podem ver. Se ele não tiver acionado, ele é para volume de máquinas de efeito. Essa mesa tem máquina de efeito. Então, se tiver acionado, ele se torna mais 2 canais auxiliares. Porém, ele é pós-fader. Ele depende do volume do fader para sair som como auxiliar. Então, se eu tiver aqui com o canal aberto e tiver com o fader zero aqui, eu quiser pedir monitoração para um fone ou para uma caixa, que seja, se eu não tiver com o fader levantado, aberto, né, com o volume aberto, não vai sair som lá. Ele sai lá conforme eu tenho o ganho aberto aqui do fader, tá? Então, aqui funciona dessa maneira. Então, nós temos aqui, vamos dizer, 6 auxiliares, né? Aqui nós temos os master de cada auxiliar. Como vocês podem ver, a gente tem os master de cada auxiliar. Eu fiz o quê? Eu comprei os amplificadores de fone aqui para a igreja comprou, né? A gente passou os amplificadores para lá de fone através da Medusa. A gente conectou eles na Medusa e mandamos o sinal deles para cá, para trás da mesa, ó, tá? Aqui nós temos a entrada de 1 a 6, que são equivalentes a esses, né, são referentes a estes auxiliares aqui. 1 a 6. Então o músico lá, ele conecta o seu amplificador de fone de ouvido, né? Vamos supor, o músico lá conectou o amplificador no auxiliar 2, vamos dizer, né? Então lá o músico que toca violão está no auxiliar 2. Então aqui está o auxiliar 2, está aqui o volume do auxiliar 2, tá? Aqui você vai pegar na mesa, vamos supor, aqui o meu auxiliar 2, eu uso o violão, ó, tá aqui, ó, auxiliar 2. Então você vai pegar toda essa trilha aqui da mesa, auxiliar 2, né? Vai ser somente para o fone do amplificador lá para o auxiliar 2. E assim você vai abrindo cada canal aqui, ó, baixo, teclado, né? E você vai abrindo para ele aqui no auxiliar 2 conforme ele quer.
E eu consigo aqui, através dessa mesa, eu posso endereçar. Por exemplo, lá está saindo o som no auxiliar 2 do músico lá do violão, né? Eu faço o que? Eu venho aqui, aciono esse botão AFL, que é um botão que me manda para mim o sinal através do fone da mesa. Eu conecto aqui, eu estou usando o M-Wave, né? Mas pode conectar o fone direto aqui na saída da mesa, tá? Ó, você conecta aqui direto na saída da mesa, endereça aqui, você consegue ouvir a mesma sonoridade que está saindo lá no fone dele. Então eu consigo fazer uma mixagem muito melhor. Porque o que acontece? Ele está tocando o violão lá, né? O que ele quer ouvir? Ele quer ouvir o violão dele, né? O violão dele. Se ele for cantar, ele quer ouvir o violão e a voz dele. Os demais instrumentos a gente larga bem baixinho para não ficar muito embrulho lá, né? Embora ele esteja usando um amplificador bom da Santo Anjo, esteja usando um fone AKG, às vezes até algum fone melhor, mas a gente tenta deixar sempre o instrumento que está no amplificador lá com volume predominante, né? Para não embrulhar. Então essa é a dica. Tem como colocar, não é um sistema que sai muito caro e vale muito a pena. Porque o que aconteceu aqui conosco? Quando eu fiz esse sistema aqui na igreja, eu parti com o volume aqui no zero, tá? No zero. Tirei o estéreo, cortei o PA e fui equalizando durante o culto mesmo. Fui equalizando ele sem som no PA. Lá ele estava tocando no seu fone, saindo som, porrada lá. Quando ele me disse que estava bom e eu também ouvi, porque eu estava endereçado aqui, ó, eu endereçando, eu estava escutando através do fone, eu consegui entender que estava bom o som dele. Eu disse, bom, agora está bom o som. Eu vim aqui, acionei o PA e dei só um cheirinho de som para frente. Por quê? Porque aqui na igreja, a nave da igreja, quem está no culto, ele quer ouvir o microfone principal de quem está lá, né, dirigindo o culto ou pregando, né, ou está até mesmo cantando. Os instrumentos têm que ser o som ambiente. E a gente conseguiu melhorar 85% a 90% o nosso som aqui na igreja. E os demais auxiliares foram a mesma coisa. Eu uso aqui violão, eu uso aqui guitarra, eu uso aqui o baixo, eu uso aqui, aliás, aqui o teclado, aqui a bateria e aqui o baixo. Então tá tudo mixado, né? Pode ver, tá tudo aqui com meio mexido os volumes ali, tem muito canal que a gente não está usando. E a gente conseguiu fazer essa mixagem para os fones de ouvido, nos ajudou muito. Então invista em retorno de fone de ouvido, né? Que você vai ter um resultado excelente na sua igreja aí, no seu evento. Aqui no auxiliar 1, o auxiliar 1 é esse aqui, ó, que eu pego essa linha de auxiliares aqui, ó. Você pode ver que aqui está escrito altar. Por que está escrito altar? O auxiliar 1 eu deixei para largar lá para os retornos do altar. O que acontece? Eu largando o retorno do altar ali, eu consigo também endereçar aqui. Quando eu for largar um playback a tocar, por exemplo, eu venho aqui, aciono o playback, né? O auxiliar 1, eu vou abrir aqui o volume, ó, auxiliar 1, e eu com esse endereçamento acionado para mim, eu consigo escutar a altura da voz, né? O volume da voz do microfone, né? Do meu microfone principal que está saindo lá, e também eu consigo ouvir a altura do playback. Então, não vai acontecer de alguém ficar ali pedindo mais playback ou menos playback lá, porque eu estou ouvindo no meu fone que sai aqui, ó, né? Depois de tu endereçar lá, ele vem para cá, ó. Aí tu pega o teu fone, coloca o fone e tu consegue ouvir exatamente o som que está saindo no seu altar. Espero ter ajudado aí, de alguma maneira, alguém que está passando por problemas. Qualquer dúvida a gente pode responder. E com certeza, não tem muito mistério. Tem gente que faz muita coisa para explicar, né? Às vezes também a gente quer explicar e não consegue explicar de uma forma tão didática. Mas é bem simples aqui. E essa mesa Yamaha MG32, você que tem ela, é uma mesa que tem muito recurso. Eu não uso efeito nela, mas ela tem muito recurso de efeito. E nessa parte de monitoração você consegue ter aí no mínimo 6 pontos de retorno, né? 6 pontos de retorno você consegue usar. Certo? Deus abençoe a todos.